Shalom, meus queridos irmãos. O tema de hoje deste vídeo é um tema bem conhecido e por diversas vezes é um texto muito utilizado, inclusive por pastores no púlpito, para pregação em relação à família, ao posicionamento da família. Que texto é esse? Provérbios, capítulo 22, no versículo 6. Está aqui a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Vamos ler aqui para os irmãos. Provérbios, capítulo 22, no versículo 6, diz o seguinte: Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Em outras traduções, instrui o menino, né? Menino aí, no caso, é tanto menino quanto menina, tá? Não é um texto só para meninos, não para meninas. Quando fala ensina o menino, na verdade está dizendo ensina os filhos, tá? Por isso que eu usei essa tradução aqui, que diz educa a criança, ou ensina o menino, educa o menino, a menina, a criança, o seu filho, no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Obviamente, irmãos, nós temos por costume dizer aos crentes da mensagem que seus filhos são educados na palavra. Você leva os seus filhos à igreja desde cedo, você ensina eles a palavra de Deus, você lê para eles textos bíblicos, lê para eles a mensagem do profeta. E o texto bíblico aqui diz que ensina o menino, a criança, no caminho em que ela deve andar, e mesmo, veja bem, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Porém, o que tem ocorrido na prática, muitas vezes, é que vários filhos de cristãos estão desviados do caminho. Estão no álcool, na droga e outras classes de pecados. Muitas das vezes deixando a tristeza, né, no coração de seus pais. E os pais sempre são lembrados pelos pastores no púlpito desse versículo. Ensina o teu filho no caminho dele ele vai andar e ele não se desviará. Mas na prática, muitos deles têm se desviado. Inclusive filhos de pastores. Consequentemente, né, a gente vê uma desmoralização, inclusive, dos ministérios desses pastores. Muitas pessoas acusam esses pastores. Mas seu filho não anda na doutrina, seu filho está fora da palavra, fazendo com que aquele ministério do pastor passe a ser atacado ou diminuído por causa desse desvio de um filho. Bom, a gente pode argumentar da seguinte maneira: existe falha na Bíblia? A Bíblia está errada, então? A Bíblia diz que se você ensinar o menino, a menina, no caminho em que ele deve andar, mesmo quando envelhecer, ele não se desviará. Só que ele tem se desviado. Então a Bíblia está enganada, ou a Bíblia errou, e na verdade este versículo não tem validade? Bom, a gente precisa analisar o seguinte: a Bíblia está correta. Você deve ensinar o seu filho no caminho onde ele deve andar, que ele não se desviará. Você tem sobre o seu filho autoridade. Essa autoridade vem da natureza quando você gera o filho, o casal, e ele é nascido ali, você automaticamente se torna pai e mãe. Essa é uma autoridade concedida pelo alto, pelo poder do alto, pelo poder de Deus. Você foi constituído pai e mãe desta criança. Agora, se o erro não está na Bíblia e esse versículo tem validade, nós precisamos então entender o que está acontecendo de errado nestas famílias. E aí a gente vem com a seguinte reflexão. Se o erro não está na Bíblia, o erro está na maneira com que os pais têm ensinado os seus filhos. Existem dois tipos de autoridade: a autoridade objetiva e a autoridade subjetiva. Por que eu digo isso, irmãos? As pessoas dizem, mas Tarcísio, esse versículo não pode errar, e realmente ele não erra. Eu vou ler outro texto aqui para fundamentar o que eu estou falando, depois eu sigo na reflexão. Vamos lá. Efésios 6, 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 4,
onde ele fala das instruções entre filhos e pais. Então note o que ele diz em relação aos pais. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vê? E a gente vai mais além. Outro texto em Colossenses 3:21, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 21, diz o seguinte. Você anota, depois você confere na sua Bíblia, irmão. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Então veja, a Bíblia ela se complementa de maneira perfeita. Ela não se contradiz, ela não erra, ela não falha. Ela dá um foco, uma direção para que você siga a sua caminhada de cristão. E a relação entre pai e filho, ela é complexa. Ela não é uma relação de subserviência total de um filho para o pai. Ela tem graus, né, de complexidade nessa relação entre pais e filhos. Por isso que eu falei das duas autoridades. A primeira autoridade é a autoridade objetiva. A autoridade objetiva ela foi criada, como eu falei, na ordem por Deus. É o pai que se relaciona com a mãe e tem o filho. Essa autoridade provém da lei da natureza, da lei de Deus. O filho nasce filho e o pai automaticamente tem autoridade sobre o filho. O que significa isso? Se você mandar o seu filho dentro de casa fazer alguma coisa, obviamente ele vai obedecer, porque você é a autoridade principal dele. Antes mesmo dos professores, do chefe no trabalho, de qualquer outra coisa, a primeira autoridade é dos pais. Então se você, pai, mãe, manda o seu filho fazer algo na sua casa, filho, vá fazer a tarefa. Ele vai, porque essa é uma autoridade objetiva. Você é pai, ele é filho, e essa estrutura natural dentro do lar faz com que o filho obedeça, porque ele sabe que você tem autoridade sobre ele. Você é pai, e você manda porque você sabe que ele vai te obedecer, porque ele é seu filho. Filho, vá tomar o banho. Ele vai. Filho, vá dormir agora. Ele vai. Essa é uma autoridade objetiva. Ela é dada a você por Deus, pela ordem natural das coisas. Quando você tem um filho, automaticamente você se torna pai, e isso não vai mudar. Essa é uma relação de autoridade objetiva. O pai, né, geralmente tem uma voz mais pesada, né? A mãe geralmente tem uma voz mais carinhosa, ela tem um ensinamento maior, e o pai já tem uma postura mais punitiva. Tá? Não estou dizendo que está errado, tá? Eu estou dizendo que é uma estruturação da família tradicional que a gente fala, de todas as famílias, cristãs ou não. A mãe geralmente está dentro do lar, ela educa a criança desde o primeiro momento, é a mãe que é o primeiro líder, é a mãe que ensina a criança a falar, é a mãe que ensina a criança a andar, né? É a mãe que ensina os primeiros cuidados com o próprio corpo, a higiene, né? O vestir, o arrumar uma cama, a todas essas tarefas naturais do ser humano, é a mãe que é a primeira liderança. E o pai é uma liderança quase, né, coadjuvante ali. O pai está trabalhando, está fora do lar. Eu não estou falando que as mulheres não trabalham, tá? Eu estou falando uma estrutura para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Então note, o pai está ali trabalhando, então ele só vai ter alguns momentos com o filho. E geralmente ele substitui esses momentos por uma autoridade um pouco mais pesada, uma autoridade mais punitiva. Infelizmente, muitos pais não têm a mesma paciência ou o mesmo cuidado que as mães. Tá? As mães ela têm um pouco desse olhar mais caridoso, desse olhar de mãe, protetora, que auxilia o filho e ensina o filho. O pai já é mais impositor. Ele chega e fala, eu mandei o menino fazer, ele não sabe fazer. A mãe fala, mas você ensinou ele a fazer? Você vê? Então o pai não pode cobrar aquilo que não ensinou, né? Então, para a gente não perder o foco aqui, eu até sempre anoto, tá, irmãos, para não perder o que a gente fala, né? A autoridade subjetiva. Agora veja, a autoridade subjetiva, ela não é só o direito de você mandar, mas é o direito com que você instrui o seu filho. Que aí a gente falou ali nos outros versículos, Efésios e Colossenses. Não é só instruir, mas também servir de exemplo.
Quando você só manda, mas você não é um exemplo muito bom a ser seguido, seu filho irá se afastar de você e ele se tornará um inimigo. Em que sentido? Ele vai ver aquilo que o pai faz e não vai querer repetir. Você tem que ser um bom exemplo para o seu filho. É o exemplo da autoridade subjetiva. A gente costuma dizer, inclusive, um exemplo que eu vou citar para vocês aqui, irmãos, é um pai, né, que falou para o seu filho pequeno, um garotinho de 6, 7 anos, ô filho, você fique aqui, o pai vai sair ali, você fica aqui com sua mãe e eu já volto. E ele calçou as galochas ali, porque tinha chovido, era um tempo de chuva, e saiu pisando barro e foi embora. O menininho então olhou, a mãe estava lá na cozinha fazendo seus afazeres, e o menininho, desbancou atrás do pai, seguindo os passos ali do pai na lama. E aí onde ele chegou? Até um bar, onde o pai estava ali jogando sua sinuca, se divertindo, né, abraçando mulheres, tomando sua bebida ali, né, rindo desbragadamente, falando piadas sujas, e de repente ele olhou para o lado e o menininho estava sentado num banco no balcão, observando tudo aquilo. E assustado ele pergunta para o filho, filho, como é que você chegou até aqui? E o menininho então responde, ora pai, eu só segui os seus passos. Né? Esse é um exemplo da autoridade subjetiva. A autoridade objetiva dá direito ao pai mandar que um filho lave uma louça, ordenar que o filho ajude a limpeza da casa, né? Mandar o filho escovar os dentes, tomar um banho, vir para dentro quando está brincando lá na rua. É uma autoridade que faz com que ele possa fazer sua tarefa. Vai fazer sua tarefa, meu filho. Vai tomar o seu banho, vai dormir, vai arrumar essa cama. Essa é a autoridade objetiva. É válida, mas a autoridade subjetiva é que está sendo muito falha nos lares cristãos. Não adianta um pai mandar o seu filho fazer a tarefa, se recolher no horário certo, e dormir no horário certo, tomar o seu banho, fazer seus afazeres, se como exemplo ele maltrata a sua esposa, ele fala sempre de maneira ríspida, ele na rua distrata as pessoas, é ignorante no trânsito, é ignorante nos supermercados, fura fila, dá mau exemplo. O seu filho vai estar observando tudo isso. E embora você esteja até mesmo em um púlpito, sendo um pastor, pregando a palavra e ensinando, o seu filho vai estar lhe observando. Ele estará notando cada nuance de tudo aquilo que você pratica. A autoridade subjetiva é ser coerente naquilo que você fala e que você faz. Você é o exemplo do seu filho. É aquele que ele vai se espelhar. Muitas vezes, o comportamento de um pai ou de uma mãe faz com que o filho observe e diga para si mesmo, eu não quero ser assim. E é por isso que a criança toma um outro rumo. E aí a gente costuma dizer que são crianças rebeldes. Não, eles não são crianças rebeldes. Eles são crianças que observam a rebeldia de seus pais e não querem repetir aquilo. E aí na adolescência, na falta de conhecimento, na imaturidade e na falta de experiência, acabam agindo de maneira também errada. Muitas das vezes, indo para a droga, saindo das lares, não obedecendo mais os pais, sendo rebeldes, respondendo mal à mãe, porque ele vê o pai maltratar a mãe, porque ele também não pode falar asperamente com aquela que é a mulher da casa. Ele começa a responder os professores de maneira ríspida. Afinal de contas, o pai dá exemplo. O pai vai até um mercado e maltrata uma funcionária do caixa. O pai vai até um posto de gasolina e ofende aqueles atendentes. O pai xinga no trânsito. Quando é fechado ou porque vê alguma coisa ali no lado, né, um motoqueiro, alguma coisa, ele xinga aquela pessoa. Então, o seu filho, na escola, quando um menininho no recreio trombar nele, é obviamente que ele vai fazer o que o pai faz. Vai xingar aquele menino e talvez até agredir aquele menino. Porque você deu o exemplo. O exemplo é o maior dos professores na relação entre pai e filho. Muitas das vezes o seu filho não ouve direito suas palavras, mas ele observa o seu exemplo. As mães também têm esse exemplo. Se são mães desordeiras, se são mulheres dadas à agressividade dentro do lar, responde de maneira ríspida ao seu marido,
sempre na ignorância, sempre na brutalidade, as suas filhas e seus filhos também serão assim. Por isso que muitas das crianças cristãs são desobedientes na escola, os filhos dos pastores estão desviados, porque um pastor no púlpito é amoroso, prega a palavra com toda a eloquência, mas no lar é agressivo com sua esposa, na rua é agressivo com as pessoas, e ele dá um mau exemplo para o seu filho. E o seu filho vai seguir aquele exemplo e vai se moldar à maneira com que ele observa você. Vou dar um outro exemplo aqui. Um homem faleceu, estava no caixão, no velório, e a mãe e a filha ali abraçadas ao lado do caixão, um pouco distante, quando então vem o pastor e começa a dizer as seguintes palavras: esse homem que morreu aqui era um grande irmão, um pai amoroso, um esposo dedicado, um bom filho, um homem justo, bom, que não dizia mentiras, um homem generoso, um homem assim. Ele desfiou um catatal de elogios àquele homem que estava morto. Foi quando então a mulher cutucou a sua filha e disse: filha, vai ali até o caixão e confere se realmente é o seu pai que está ali, porque o homem que está ali não combina com estas palavras que o pastor está dizendo. Então você, o que você tem sido para os seus filhos? Que tipo de exemplo você tem dado aos seus filhos? Que tipo de ensinamento no dia a dia, com a sua prática, você deixa para os seus filhos? Será que você é um pai participativo? Um pai que cobra a nota do filho, mas que jamais se preocupe em sentar com ele e tentar descobrir qual a sua dificuldade na aula? Qual a sua dificuldade naquela matéria? Ajudar a fazer a tarefa ali. Conversar com ele, saber qual é o problema que ele está passando. Não. É muito mais fácil você ir lá e tentar agredir a professora, brigar no colégio, dando exemplo para o seu filho de que se ele desobedecer, afrontar o mais velho, o professor, a diretora, ele vai conseguir o que ele quer, através da força, da violência, do maltrato, da ignorância, e não através da cooperação de um pai que vai ensinar para ele que a escola tem uma autoridade, mas que também, sendo um bom pai, como Jesus Cristo foi para nós um grande pai, ensinar o filho, descobrir qual a dificuldade dele e ajudar o seu filho na tarefa escolar. Não. O pai chega, o cristão, o homem da palavra, o bom moço, e já vai direto para a televisão, para o seu jogo de futebol, para a sua diversão, enquanto a mãe está muito mais preocupada com a casa, com o lar, com a limpeza, com a almofada do sofá, em não sujar o piso com seus pés, tira o chinelo, faça isso, faça aquilo, e a criança não tem um pingo de atenção. E aí a criança migra para o famoso celular, para o famoso computador, onde nas redes sociais, no YouTube, nos outros canais, ele vê pessoas extremamente felizes. Ele vê pessoas ricas, bem compostas, totalmente felizes, e ele diz: a minha família não é muito boa, mas aqueles ali são, sim, boas influências. Então seu filho migra a influência dele para estranhos, porque você nunca foi um bom exemplo. Independente do que você fala, diz ou prega, mesmo pastores, o exemplo é que fala muito mais forte. O autoritário muitas vezes não é coerente, porque ele não cumpre ou não pratica aquilo que ele prega. Então fica como lição, fica como uma explicação, digamos assim, para você, irmão, irmã, para você, pai e mãe, como você tem educado o seu filho através do exemplo. Eu vou terminar dizendo o seguinte: a autoridade objetiva, ela pode até obrigar um comportamento, mas só a autoridade subjetiva pode formar uma convicção. A primeira, a autoridade objetiva, governa as ações, mas a segunda, a autoridade subjetiva, molda o coração. Então fica esse conselho, meu irmão. Será que você tem sido um bom exemplo para o seu filho, para a sua filha? Ou será que você é apenas um bom e velho ditador da palavra e não um bom mestre, um bom pai, uma boa mãe? Ficamos aqui. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém.
Amém e amém.